Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Congresso Online. Meu nome é Tauá Bahia e eu vou ficar com a apresentação e falar um pouquinho sobre a classificação e triagem no atendimento pré-hospitalar. Especificamente, vamos dar uma ênfase em incidente com múltiplas vítimas. Bom, para ilustrar a apresentação, é interessante introduzir o cenário de atendimento, justamente porque ele acaba norteando um grande conteúdo que vai ser apresentado. Bom, imagine uma colisão frontal em uma rodovia federal, uma colisão envolvendo dois ônibus lotados. Lembrando também que a gente está longe de um centro urbano, vamos colocar aproximadamente 100 km de distância. Além disso, é à noite, vamos colocar um cenário aproximadamente às 22 horas, sendo que as informações que chegam para a equipe de atendimento é que há um grande número de feridos, com diferentes lesões e gravidade. E diante desse cenário apresentado, algumas perguntas-chave são levantadas. Você, sendo o primeiro socorrista a chegar na cena, qual seria o seu papel? Existiria alguma forma de otimizar as ações dessas equipes de atendimento pré-hospitalar em um cenário envolvendo um grande número de vítimas? E os princípios de atendimento nestes cenários, eles seriam os mesmos para aquele atendimento habitual a uma vítima única? E outra pergunta que o socorrista se faz também é justamente: quem é que eu vou primeiro atender? Quem é que eu vou primeiro remover? Então, como objetivos dessa apresentação é justamente demonstrar alguns aspectos gerais do atendimento pré-hospitalar móvel em um incidente com múltiplas vítimas, descrever também a atuação da primeira equipe em um incidente com múltiplas vítimas, bem como reconhecer quando será necessário a realização de uma triagem. Na nossa realidade, a gente acaba lidando com uma nomenclatura muito diversa, né? Mas o que seria o incidente com múltiplas vítimas? Aqui eu trago alguns exemplos para ilustrar o que a gente vai discutir a seguir. Imagine uma queda de uma motocicleta, por exemplo, com essas 6 pessoas envolvidas. Isso isoladamente poderíamos considerar um acidente com múltiplas vítimas? Ou, para ilustrar um pouco de uma maneira mais ampla, aquele atentado em Nova York no 11 de setembro, né, com aproximadamente 3.000 mortos e uma grande quantidade também de feridos, justamente nesse tipo de evento, a equipe que chega para atender, podemos considerar também um incidente com múltiplas vítimas? Agora, aquele incidente que teve justamente aqui no Brasil, né, o maior desastre aéreo da história do nosso país, onde 199 pessoas morreram. Não houve nenhum sobrevivente. Isoladamente também poderia ser chamado de um incidente com múltiplas vítimas? Por que eu faço essas perguntas? Justamente porque existem vários nomes. Vocês podem ver incidente com múltiplas vítimas, acidente com múltiplas vítimas, incidentes com vítimas em massa, ou mesmo incidentes com vítimas numerosas. Na prática, o que todos eles querem traduzir, seja aquele com 6, seja aquele com 3.000 mortos, com grande quantidade de feridos, ou mesmo um acidente aéreo com grande número de mortos também, todos eles vão significar, na prática, quando a equipe se depara com a insuficiência de recursos. Então, para o nosso estudo aqui, para a nossa apresentação, quando falar em incidente com múltiplas vítimas, o foco vai ser justamente o quê? Uma quantidade de recursos, no caso, as equipes que chegam para atendimento, em número insuficiente para a demanda que está sendo solicitada, que está sendo exigida em qualquer tipo de cenário. Bom, e para nortear justamente a assistência pré-hospitalar, existe um princípio que deve ser seguido. É justamente fazer o melhor para o maior número de vítimas. Aí, nesse contexto, surge uma outra grande pergunta. Como é que eu consigo respeitar esse princípio? Justamente nesse tipo de colocação acaba surgindo um grande conceito sobre a triagem, que é justamente a classificação para se determinar as prioridades, mas não só atendimento. Existe uma triagem para fazer aquela classificação inicial, uma triagem para esse atendimento de primeira resposta, o tratamento propriamente das vítimas e também a triagem de transporte. Sendo que qualquer triagem ela deve ser utilizada para otimizar os cuidados quando temos uma demanda de atendimento que excede muito a nossa capacidade de resposta. Aí volta aquele slide anterior, quando falamos justamente sobre a insuficiência de recursos. Além disso, é importante ter em mente que a triagem é um processo dinâmico, justamente porque a condição clínica do paciente ela muda no decorrer do tempo. Então, existe a necessidade de reavaliação contínua. E esse processo de triagem, por ser dinâmico, vai nos dar, em vários momentos, o paciente que é classificado de uma maneira mais leve, evoluindo com a gravidade, por exemplo. Isso é uma situação relativamente comum. Além disso, existem vários métodos de triagem. Aí eu faço uma pergunta que talvez você poderia me fazer, se estivesse aqui
presente comigo. Existe um melhor método? Na prática, são feitas recomendações em cima de alguns métodos de triagem. Dizer que existe o melhor método talvez não seja mais adequado, mas assim, o melhor método seria aquele que a equipe de resposta pré-hospitalar, ela conheça. Bom, a resposta pré-hospitalar ao incidente com múltiplas vítimas, ela pode ser dividida nos 3 T's. A triagem propriamente dita, né, a triagem de campo, o tratamento e o transporte, a evacuação. A triagem de campo ela é aquela realizada na abordagem inicial à vítima. Então, idealmente, ela já fica assim que chega-se no cenário de atendimento. Existem algumas etapas deste processo, previamente esse processo de triagem, que vão ser descritas mais à frente. Mas na prática, essa triagem de campo é aquela triagem simples e rápida. O socorrista que realiza não pode perder tempo e não pode se confundir com a parte de atendimento que tem que vir na sequência. Após a triagem de campo é realizado o tratamento. Lembrando que ela é feita de uma maneira mais, seguindo como é o tratamento, né, considerando o cenário de trauma, ela deve ser feita de uma maneira mais criteriosa. Então ela não pode ser tão simples e tão rápida. Na prática, acaba se utilizando o ABCDE do trauma, que é conhecido por todos. E na sequência temos também o transporte, ou a evacuação do paciente. Sendo que existe também uma ordem de evacuação. Não significa que, da mesma forma que teve uma triagem de campo, uma triagem no tratamento, com a reclassificação dos pacientes, eu tenho que saber quem primeiro vai ser transportado. Bom, a triagem de campo é uma classificação rápida das vítimas, isso vai ocorrer ainda na cena. E ela tem um objetivo fundamental, que é justamente priorizar quem vai ser atendido na sequência. Alguns métodos de triagem permitem algumas intervenções. Agora, o ideal é que ela seja simples, rápida, sistematizada, objetiva, direta. Não se perca tempo. A mais utilizada, não podemos dizer aqui, como já falei anteriormente, o melhor método, mas a mais utilizada, que inclusive é recomendada pelo Ministério da Saúde, é justamente o método START. O método START significa a triagem simples e rápido tratamento. Ele, exposto aqui nesse slide, de uma maneira destrinchada, ele vai focar em algumas perguntas-chave. Estão aqui em azul. Vou destacar aqui a capacidade de andar. Se o paciente não tem a capacidade de andar, o próximo passo a ser avaliado é a respiração. Se ele não respira, o próximo passo a ser dado é justamente avaliar as vias aéreas, avaliar a capacidade de respirar com o posicionamento das vias aéreas. Esse é um lado da avaliação. Do outro lado, temos ainda como avaliação o enchimento capilar, o pulso radial, e a resposta a um comando simples. Se vocês observarem, isso aqui dá para ser feito de uma maneira muito rápida pelo socorrista bem treinado. Bom, o tratamento ele vai ocorrer após a triagem na cena, sendo que nesse momento, né, já foi feita a triagem, então foram estabelecidas prioridades de atendimento. O método START usa basicamente essas cores para a classificação inicial, que é o verde, aquele paciente que tem a capacidade de andar, o vermelho, que seria um paciente mais grave e crítico na sua avaliação inicial, que tem alguma alteração na capacidade de respirar na parte circulatória ou no status mental. E temos um amarelo, que seria um paciente que ele não anda, mas os outros requisitos ele não preenche de maneira positiva, ou seja, ele tem o status respiratório, um estado circulatório, um estado mental adequados. E ainda temos a vítima classificada como preta pelo método START original, sendo que hoje a recomendação do Ministério da Saúde é que essa classificação seja considerada como cinza. Então, essas são as prioridades, dividido por gravidade. E na sequência, após essa triagem, esse paciente vai ser direcionado para um local onde vai ocorrer o atendimento. Sendo que o atendimento ao paciente traumatizado ele vai ocorrer preferencialmente em um local específico. Em algumas vezes, em algumas situações, isso aí pode não ser possível justamente porque os recursos não são disponíveis para tal. Eu vou falar um pouquinho mais à frente de alguns locais que podem servir de exemplo. Além disso, a reclassificação que é feita durante esse atendimento, ela é baseada nesse resultado. Ou seja, fiz a triagem de campo, peguei essa vítima, coloquei ela num local específico, foi feito o atendimento a ela. E baseado no ABCDE do trauma, na avaliação preferencialmente médica, esse paciente pode ser inclusive reclassificado. E aqui já se consegue avaliar o erro mais comum, os erros mais comuns, que são a subtriagem, né? O subestimar a gravidade do paciente, ou a supertriagem, fazer com que aquele paciente menos grave, eu classifique ele como mais grave. E aqui o socorrista consegue fazer esse filtro. E aí a reclassificação também vai otimizar os recursos ainda em cima. Aqui está um exemplo de uma área de concentração de vítimas, né? Com um sistema de lonas foram posicionados aqui. Podemos ver as duas lonas, as lonas amarela
e a lona vermelha, né? Essa foto ela é de um simulado, de um exercício simulado. Então dá para perceber a concentração de vítimas, esse é um exemplo. O outro exemplo também é a montagem de um posto médico avançado, lembrando que ele vai exigir um pouco mais de tempo, as estruturas para chegar podem demorar um pouquinho mais também. E a estrutura mais avançada, o hospital de campanha. O objetivo aqui não é falar destrichado, né, detalhadamente sobre cada um deles, mas dá para perceber a evolução, né, do nível de complexidade e gravidade que é exigido em cada tipo de incidente. Então, aquela área de concentração de vítimas inicial, que pode ser montada com o sistema de lonas, o posto médico avançado, e a depender do tempo, da evolução, da disponibilidade de recursos, pode ser montado também o hospital de campanha. E por fim, né, nos 3 T's, a triagem, o tratamento e o transporte, temos a triagem de evacuação. É justamente quando a vítima para essa vítima é feito o atendimento inicial, sendo que após a estabilização inicial, ela precisa ser transportada justamente para um local que vai preferencialmente fazer o tratamento definitivo. A depender da quantidade de vítimas, nem sempre isso vai ser possível. Ela pode ser, inclusive, transferida para um local que vai dar um atendimento sequencial que pode salvar a vida dela ou mantê-la viva, e posteriormente ela inclusive pode ser contrarreferenciada para uma unidade de maior complexidade. Então o objetivo principal da triagem de evacuação vai ser justamente esse: diminuir o número de vítimas no local de atendimento e otimizar os recursos. É importante que o socorrista também tenha em mente que as lesões que a vítima apresenta, ela deve ser passada para a central de regulação, justamente porque essa vítima preferencialmente deve ser encaminhada para um hospital que tenha o recurso que ela necessite, seja, por exemplo, um cirurgião do trauma, um neurocirurgião, um centro de camados. Lógico que isso aí vai ser decidido pela central, mas os dados que são colhidos em campo são importantes para a definição desse destino. Além disso, o meio de transporte disponível é terrestre, é aéreo, enfim. Tudo isso aí vai ser uma decisão tomada pela central de regulação, mas que o socorrista em campo vai ter uma decisão, um papel fundamental para a decisão final. Além disso, existem vítimas graves e vítimas moderadas que devem ter suas necessidades avaliadas individualmente. Então, como já foi dito, um paciente que necessita de um cirurgião de trauma, uma abordagem para um trauma abdominal fechado, por exemplo, fazer o controle de hemorragia interna, vai ser uma necessidade específica. Agora temos um paciente, por exemplo, que tem um TCE grave, que precisa de uma avaliação com neurocirurgião ou mesmo a neurocirurgia. Então, eles têm necessidades individualizadas. Já as vítimas leves, né, aquelas classificadas como verde inicialmente e mantido essa classificação inicial, elas podem inclusive ser transportadas via transporte não convencional e para locais também de menor complexidade. Então, imagine que a rede local já deve estar sobrecarregada num cenário como este, e muitas vezes chegando no local, o socorrista vai lidar com o número de vítimas que não foi o real do acidente, porque muitas vezes aquelas vítimas acabaram sendo removidas por transeuntes, pela população local, então a rede local pode estar comprometida. Nesse sentido, o ideal é que esses pacientes sejam descentralizados na rede, e se forem vezes até por transportes não convencionais. Existe ainda uma última classificação, que é justamente a que o método START classifica inicialmente como preto, né, que na sequência, ou cinza, né, como já foi dito, como recomendação, elas são consideradas vítimas expectantes, acabam sendo a última prioridade de atendimento. Existe alguma forma de organizar a classificação das equipes? Então, não adianta eu simplesmente fazer a minha avaliação da vítima. Eu preciso ter algum instrumento que possa ajudar justamente nessa organização da classificação das equipes. Para isso podem ser utilizadas as pulseiras de identificação, né, que podem ser divididas pelas cores, caso seja utilizado o método START, cada uma na referida cor, como já foi citado, ou mesmo alguns serviços optam pelo uso do cartão de desastre, que não só permite a triagem, como inclusive o registro de dados do atendimento. Uma outra coisa que já foi citada no início, como uma das perguntas-chave, é justamente reconhecer o papel da primeira equipe que chega na cena. Será que a primeira equipe que chega na cena deve já iniciar o atendimento? Ou, preferencialmente, ela deve cumprir algumas etapas antes de iniciar o atendimento ou mesmo a sua triagem? Então, essa equipe que chega, ela tem um papel fundamental. Diferente das demais que chegam na cena, ela acaba tendo o primeiro olhar sobre o tipo de incidente. Logicamente, respeitando todos os princípios de atendimento hospitalar, ela vai checar a segurança da cena e se posicionar em um local seguro. Isso é
princípio de ouro do atendimento ao trauma, do atendimento pré-hospitalar. Na sequência, ela vai fazer uma avaliação macro da cena. Não só, ela não vai fazer a avaliação de detalhes, de coisas mínimas. Ela vai avaliar se tem algum risco adicional e qual foi a magnitude do evento. Justamente porque, em cima disso, ela vai ter que determinar as zonas ou as áreas do evento. Eu vou mostrar a seguir o que significa isso. Além disso, essa primeira equipe também vai avaliar a necessidade de recursos especializados. Imagine aquele cenário de atendimento inicial. Uma colisão frontal, 2 ônibus lotados, era noite. Provavelmente eu vou ter um grande número de vítimas presas às ferragens, com lesões muito complexas. Então eu vou precisar já, logo de imediato, uma equipe de corpo de bombeiros, por exemplo, com equipamento para fazer a extração das vítimas, para o corte das ferragens. Então essa primeira equipe ela vai também auxiliar nesse primeiro olhar. Além disso, eu tenho que delimitar as áreas de chegada e saída das viaturas. Uma das falhas muito comuns é justamente os recursos irem chegando de uma maneira desordenada e acaba que não se cria um fluxo de entrada e saída de veículos, um fluxo unidirecional. E dessa forma os recursos podem ficar não só obstruindo a chegada de mais recursos, como causar uma grande obstrução. Então observe que os veículos para chegar e sair, eles precisam ter uma passagem aberta. E aí precisaríamos, por exemplo, de controladoras de tráfego, seja numa estrada, no Polícia Rodoviária Federal, ou numa rodovia estadual, ou mesmo dentro da cidade. Então precisa alguém estar gerenciando isso também. Agora as equipes delimitam essas áreas. Além disso, é importante estimar o número de vítimas. Não precisa sair contando individualmente, mas estimar. Poxa, imaginei 2 ônibus lotados, uma colisão frontal. Vamos colocar com estimado aí 45 vítimas em cada um. Então eu tenho que pensar que eu posso ter um grande número de vítimas, aí próximo a 90 vítimas, se eles estiverem lotados, como já foi citado. Mas por ser uma colisão frontal em alta velocidade de 2 ônibus, eu imagino que eu vou ter graves lesões, uma diversidade de lesões. Então já preciso pensar em chamar equipes adicionais para me auxiliar. Sozinho, mesmo que eu tenha treinamento, equipamento, não vou conseguir dar conta de tudo isso daí. Nesse caso, eu precisaria também dos recursos especializados, como já foi citado. Além disso, essa equipe vai estabelecer a área onde as vítimas vão ficar concentradas. E aí, por último, ela vai realizar a triagem de campo. Observe que existe uma série de etapas a serem preenchidas antes propriamente de iniciar a triagem e na sequência que virá o atendimento. Aqui estão listados alguns exemplos de equipe especializada de suporte. O próprio SAMU, que é o maior representante do atendimento pré-hospitalar. Corpo de Bombeiros Militar, equipes especializadas em resgate vertical, espaço confinado, com produtos perigosos, busca e resgate de estruturas colapsadas, brigadistas, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, os agentes que controlam o tráfego, Defesa Civil, forças militares. Lógico que os recursos vão ser solicitados à medida que forem sendo necessários. Bom, existe aqui uma parte ilustrativa para ficar de mais fácil o entendimento do que acabamos de dizer. Então, a equipe de primeira resposta chegou no local e já identifica o incidente. Esse sinistro ocorreu numa determinada área. Essa área vai ser considerada justamente a zona quente. Existe uma outra área que vai ser a zona morna, que é justamente uma área que pode ser uma expansão dessa zona quente. E também ela acaba delimitando uma zona fria, que seria uma zona considerada segura para a atuação das equipes. Feito isso, é interessante já instalar um posto de comando local. Então eu sou o primeiro socorrista a chegar no local, existe um sinal, uma sinalização, desculpe, que é facilmente compreendida por aqueles que trabalham em gerenciamento de desastres, que é justamente posicionar um cone em cima da viatura. Então, se eu sou o primeiro a chegar, eu identifiquei a zona, né? A zona quente, a zona morna, a zona fria, me posicionei no local seguro, identifiquei a magnitude do evento, os riscos adicionais, enfim, e coloquei um cone em cima da viatura. Ali, quem chegar no local vai saber que ali foi estabelecido o comando inicial. É importante também, na sequência, eu já tentar posicionar o local onde as vítimas vão ser concentradas. Lembrando que a lona preta ela deve ser montada junto das demais lonas de atendimento. Além disso, se for necessário eu tiver estrutura para isso, se for um número de vítimas que exceda 10, que essa é uma das recomendações, eu posso optar também pela montagem de um posto médico avançado. Lembrando que toda essa estrutura tem que pensar no fluxo unidirecional de veículos, ou seja, minhas viaturas ela tem que chegar para um lugar e sair por outro, não ocasionando obstrução ao fluxo de viaturas. E por fim eu realizo a triagem em campo. Lembrando que a zona quente
muitas vezes se fala, a zona quente não é, a equipe acaba não atuando na zona quente. Na verdade, essa zona quente ela tem um risco controlado. Justamente porque, quando você atende um acidente de carro, esse acidente de ônibus, por exemplo, voltando mais uma vez ao cenário inicial, ali é uma zona quente, porque foi a zona do sinistro. Só que depois que foram avaliados todos os riscos, ou seja, foi feito não há vazamento de combustível, não há risco de incêndio, não há risco de explosão, a equipe de resgate já permitiu o acesso do socorrista, né, por exemplo, o SAMU. Então aquela é uma zona quente, mas seus riscos estão controlados. E é uma zona onde a equipe acaba atuando. Então a triagem é feita logo nesse momento. Caso essa zona quente ela implique, nela exista ainda algum risco adicional, por exemplo, está tendo fumaça, os cabos da bateria ainda não foram desligados, o carro não está calçado, enfim, nesse momento o socorrista ele não está autorizado a entrar nesse cenário. E as equipes de resgate vão fazer a busca e resgate das vítimas e vão trazê-la. Então essa triagem pode ser feita no momento secundário, por exemplo, na zona fria. Isso porque o socorrista que é treinado, tem equipamento, está preparado para atuar na zona quente. Os brigadistas, enfim, o bombeiro, que é um dos principais representantes, eles trazem as vítimas e aí, na sequência, a vítima é feita a triagem em cima dessa vítima que é retirada da zona quente. Bom, um outro conceito que é importante se falar em atendimento pré-hospitalar é justamente sobre regulação médica. Então, existe uma central de regulação, o SAMU é o serviço que está mais vinculado a esse tipo de funcionamento, né, de gerenciamento de atendimento, que é justamente todo atendimento dele é feito e na sequência uma central de regulação que vai determinar justamente para onde o paciente vai ser removido. Só que em um cenário de incidente com múltiplas vítimas, ela tem um papel adicional, que é justamente, se tiver um plano de contingência na rede assistencial, ele deve ser ativado pela central de regulação. É ela que vai fazer todo esse contato com as equipes adicionais e equipes especializadas. Lembra que a equipe de campo ela já tem um papel muito difícil de fazer a triagem, o tratamento daquelas vítimas. Então, esse papel a gente pode passar para a central de regulação. Além disso, ela vai fazer o contato com a rede hospitalar para a regulação dessas vagas. Justamente informar que vai ter um excesso de vítimas e já antevendo que vai haver uma sobrecarga da rede local. Ela também, a depender do tipo de cenário, pode fazer a montagem de uma sala de crise, uma sala de situação, enfim, existem vários nomes para isso. Justamente em algum momento que se perceba que esse acidente pode tomar uma proporção muito grande, exigir um maior tempo e a atuação de um maior número de componentes dessa rede de resposta pré-hospitalar. Além disso, ela deve manter o contato permanente com o comando de operações. Então, em alguns sistemas, se fala muito sobre o sistema de comando de incidentes, ou sistema de comando de operações. Então, alguns estados já utilizam ele de uma maneira muito bem organizada. Então, essa central ela vai manter o contato contínuo com o comando de operações. Existe uma outra modalidade também de regulação que é citada nesse tipo de cenário de incidente com múltiplas vítimas, que é justamente a regulação de campo. Em alguns momentos pode ser deslocado algum veículo com um radiooperador, com um médico regulador, ou alguém que esteja em campo pode fazer a regulação de campo, ou existe alguma outra forma que pode ser adaptada, sendo que a equipe do local que vai decidir a montagem desse novo sistema. Bom, esse organograma aqui dá uma visualização mais geral do que foi dito. Então, o serviço médico pré-hospitalar, ele vai optar pelos 3 T's, né? Ele vai fazer os 3 T's, a triagem, o tratamento e o transporte. Em contato com a central de regulação, ela vai fazer esse link com o serviço médico hospitalar. Dentro do serviço médico hospitalar, o paciente também vai sofrer um processo de triagem. Porque se você tem um grande número de vítimas, eu tenho que também pensar na otimização de recursos. Se eu tenho um centro cirúrgico disponível, por exemplo, e tenho 3 pacientes para operar, eu tenho que priorizar aquele que vai ser primeiro operado. Esse paciente ele pode ser transferido para o serviço médico hospitalar, que vai fazer ou o cuidado definitivo, ou em alguns casos ele pode não ter o cuidado definitivo, mas a estabilização na sequência do tratamento em campo, e depois ele é contrarreferenciado para a rede de atenção às urgências, local ou mesmo, a depender do tipo de evento, para outro estado, enfim. A central de regulação, como já foi dito, ela tem um papel importante no acionamento de recursos adicionais, recursos especializados e na montagem também do sistema de comando de incidentes e sistema de comando de operações. Sendo que quem está atuando nessa parte de informação do gerenciamento de desastres tem que lembrar dos 3 Cs e tem que ficar atento a manter o comando o tempo todo, estabelecer o controle adequado de todos os seus recursos e estabelecer uma comunicação adequada. Então, no gerenciamento de desastres, podemos resumir
as informações passadas aos 3Ts, triagem, tratamento e transporte, e aos 3Cs, comando, controle e comunicação. Se isso aí for respeitado, a resposta pode, com certeza, o socorrista tem que ter em mente, com certeza, tudo isso aí vai ser otimizado, se ele respeitar esses princípios que foram citados. Bom, existem algumas situações especiais, por exemplo, se formos citar aqui, produtos perigosos, armas de destruição em massa, atentados terroristas. Os atentados terroristas. Bom, nenhum deles faz parte daquela situação habitual, né? Apenas a questão dos produtos perigosos, né? O Brasil tem muitos polos, tem um grande trânsito de produtos perigosos pelas rodovias federais. Então, assim, isso daí é um detalhe que pode ser citado por nós aqui. Armas de destruição em massa e atentados terroristas, eles não fazem parte da nossa rotina. Mas, a exemplo desse grande evento que aconteceu, nesse evento de massa que foi a Copa do Mundo, foi uma preocupação constante entre nas equipes para atuação em emergências com o famoso QBRNE, os produtos químicos, biológicos, radiológicos, nucleares e os explosivos. Então, essas situações especiais é só para título de citação mesmo. O que pode mudar? Então, se lidamos com produtos perigosos, aí temos que pensar no processo de descontaminação. Então, o produto perigoso, ele não a vítima que tem um produto perigoso, ela não vai ser posta em contato direto com o nosso profissional que vai fazer a triagem, então ela tem que antes ser descontaminada. Lembrando também que o local de comando ele deve ser montado considerando a presença do vento e de líquidos. Então, o local, se tiver alguma inclinação, por exemplo, ele não vai ser colocado abaixo, justamente pelo risco de escoamento para cima das vítimas. Ou mesmo o vento tem que estar no sentido contrário a qualquer produto perigoso. Então, a título de ilustração, temos aqui uma montagem de um corredor de descontaminação, onde a vítima deve ser completamente despida. Aqui é uma foto de um simulado, então dá para ver que a vítima ainda está com a roupa. Mas na prática, a situação envolvendo produtos perigosos, a vítima deve ter a roupa completamente removida. Isso isoladamente responde por 90% da descontaminação. E na sequência, pode ser feita a ducha com a água, né, direta na vítima, e também existem alguns produtos específicos, que aqui não é o objetivo estar citando cada um deles. Bom, é uma pergunta que eu costumo falar justamente para tentar provocar um senso crítico no socorrista. Como é que a gente consegue melhorar a resposta pré-hospitalar em incidente com múltiplas vítimas? Então, vai ter uma parcela de atuação da gestão. Então, deve existir a criação e a pactuação de planos de contingência, com a rede de atenção às urgências. E todos devem conhecer. Deverá ser feito também estabelecimento de protocolos locais e eles devem ser treinados, justamente para que o socorrista tenha em mente como eu posso atuar num cenário desse. E não adianta eu treinar só uma equipe. Aí eu tenho que treinar todos os serviços que atuam na resposta pré-hospitalar. Além disso, devem ser feitos exercícios, simulações em cenários reais. Seja aqueles simulados em campo, seja aqueles simulados em sala. Justamente porque essas simulações vão testar os planos. E na sequência, ninguém vai fazer nada perfeito, isso é fato. Então os erros devem ser avaliados. Os protocolos também eles podem ser avaliados nesse momento. E além disso, os planos eles podem até mudar. Justamente porque, como foi testado e alguma coisa não foi adequada, poderemos considerar também que pode ser feita alguma mudança. Então, nesse momento, o debrief é importante, justamente para otimizar tudo isso aqui que já foi citado anteriormente. É importante fazer algumas considerações sobre tudo isso que já foi citado. Então, o processo de classificação ela vai exigir um conhecimento prévio do socorrista, de cada etapa da resposta pré-hospitalar a um incidente com múltiplas vítimas. Ele não precisa ser um profissional que se especialize em gerenciamento de desastres, mas é importante conhecer cada etapa desse processo, até porque a atuação dos profissionais é dinâmica. Então, num cenário desse, ele pode ser solicitado a atuar, por exemplo, na triagem de campo, ele pode ser solicitado a atuar tanto na parte de tratamento, ou ele pode ser solicitado a atuar no transporte, na evacuação, ou mesmo na parte de regulação, enfim. Além disso, o papel da primeira equipe, como já foi demonstrado de uma maneira bem destrinchada, é de fundamental importância na organização da cena, para só na sequência ter o início da triagem e, posteriormente, o início do atendimento. Então, o estabelecimento das prioridades de atendimento é baseado não só na gravidade do paciente. Eu tenho que saber quais são os recursos que eu tenho disponíveis. Em cima disso, eu tenho que pensar
nas prioridades que vão ser estabelecidas. Então isso aqui é importante até porque algumas condutas dos socorristas podem ser diferentes em campo. Bom, então essas foram as referências utilizadas na apresentação. Então tem o próprio manual do ATLS, do PHTLS, teve o curso de capacitação dos profissionais do APH móvel, SAMU 192 e APH fixo, o módulo 5 dele. Não tem como deixar de citar aqui o próprio ADMR, é um curso que hoje é promovido pela SBITE e eu recomendo muito. Ele tem uma ênfase na parte de gerenciamento de desastres. Bom, esse é o meu contato. Gostaria de agradecer a todos por assistirem a palestra. Estou à disposição para maiores esclarecimentos. Então, por hoje é só. Obrigado.